This call is now being recorded. Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nossa aula da semana. Pessoal, essa etapa aqui ela é bem simples também, de fácil levantamento, quantificação. Agora que eu vi que o eco era aqui. Nós vamos aprender a calcular a parte de madeiramento em aula à parte, o quantitativo de calha, que é em metro linear. Importante que a gente saiba o critério de medição de cada base de referência que utilizarmos, né? Como que a gente vai calcular? Por área. A gente deve observar o critério de medição da base que utilizamos, tá? No caso da TCPO, a gente utiliza a área do plano horizontal. Então, no nosso estudo de caso, seria esse valor de 67,87 metros quadrados, tá? Já a SINAP, ela usa o valor da projeção da cobertura, a área inclinada da cobertura. Então, seria como se fosse nossas hipotenusas, né? Do triângulo e vezes o comprimento, né? Para esse cálculo, a gente tem uma tabela pronta de acordo com a inclinação da nossa cobertura, a gente tem um fator que a gente multiplica essa área horizontal, tá? Então, essa área de 67,87, se o nosso caimento das águas for de 30%, por exemplo, então a gente multiplicaria 67,87 por 1,044. Essa tabela também vai ser disponibilizada para vocês, que facilita os cálculos. Ah, professora, eu prefiro calcular a hipotenusa separada. É a mesma coisa, pessoal, vocês vão chegar no mesmo resultado. Essa tabela é para facilitar mesmo os cálculos. Ah, tem uma telha que posso usar caimento de 40%, então seria a multiplicação por 1,077, né? Então, no mais é isso. Basta a gente usar aqui essa coluna de fatores multiplicado, então, pela nossa área de plano horizontal. Isso pelo critério da SINAP, né? Vamos voltar lá para a nossa aula. Então, pessoal, TCPO, critério de medição, plano horizontal. Nossa área de cobertura é 67,87, já estava na nossa planta baixa, mas a gente poderia também fazer, né, a soma, né, no CAD, por exemplo, né? Inclinação do estudo de caso, 30% que a gente vai considerar para efeitos aí de cálculo em relação a SINAP. Então, eu vou ficar com 70,86 metros quadrados, né? O fator em relação a 30% de caída é 1,044, tá aqui. E esse valor a gente utiliza para calcular toda a estrutura de madeira quanto a quantidade de telhas. Que essas composições, pessoal, vocês vão estar vendo aí com a professora Mariana, elas ajudam muito, né? Porque a gente vai estar calculando toda a estrutura de madeira, já vai estar envolvida no valor do metro quadrado. A quantidade de pregos, todos os insumos, né? Telha, no caso pregos aqui, em quilos, né? Quantidade de terças, caibros, ripas, tudo vai estar de acordo com o metro quadrado, né? A gente multiplica todos os coeficientes lá por 70,86, nesse caso. A gente vai ver mais no final, né? A planilha final nossa. Então é isso. As composições ajudam muito. Já para contabilizar as calhas, a gente faz o cálculo em metros. Aqui a gente escolheu colocar a calha nos dois lados aqui da nossa casa, né? 6,5 mais 0,80 aqui com a projeção de cobertura e mais o lado de cá, tá?
Então, ficando com 16 metros e 30, 16 metros lineares e 30 centímetros. Aqui é a nossa tabela de inclinação que a gente utiliza para os nossos cálculos. A gente tem também uma imagem com o detalhamento da cobertura, que eu vou mostrar agora, mas vocês já devem estar acostumados com essas nomenclaturas aqui. Bem, pessoal, a gente tem a cumieira, que é a parte mais alta aqui, o espigão, vamos ver com os próprios números aqui, ó. A cumieira é a parte mais alta, o espigão, aqui que divide essas águas aqui, a telha, tá marcada aqui, platibanda, essa estrutura aqui em alvenaria, tá? Um detalhe maior aqui, número 11, né? Rufo aqui por cima também para evitar, para impermeabilizar, né? Evitar os problemas aí com umidade. Calha também utilizada aqui, número 5, também representada aqui com o número 13, aqui na vista do corte, né? Que mais? Inclinação de caimento, no caso aqui 30%. Dutos de águas pluviais representados aqui com o número 7. Os caibros. E as teças, número 9. Aqui, ó, no sentido da cumieira aqui, tá? As teças são as estruturas principais aí. Depois as ripas, também estão no mesmo sentido das teças. Aqui, formando a trama ripa com os caibros, né? E aqui a representação da linha de corte. E o número 12 aqui é a indicação do corte AA, que é a nossa estrutura aqui, o nosso corte. Então, pessoal, aqui mais um detalhamento dessa parte aqui com parte de calha, platibanda e rufo, né? A nossa estrutura é assim composta. A gente vai ver separadamente como a gente faz para calcular o madeiramento. Porque a gente sabe que tem as composições, mas é importante a gente ter uma noção de como calcular na unha a quantidade de teças, ripas, caibros, né? De toda a nossa trama aqui. A mão francesa também, né? Então, é isso dessa parte. Agora a gente vai para a nossa planilha de quantificação automática dos serviços. Vamos aqui para o nosso Excel. Não, aqui. Bem, pessoal, aqui nós temos, então, estrutura da cobertura. A gente vai informar o tipo, né? Madeira, metálico, que a gente for utilizar. No caso, aqui é madeira. Qual que é a área, então? Vamos considerar o da SINAP, que é 70,86. Tá? As nossas telhas. Telhas vão ser cerâmicas. Aqui no caso nosso, a gente não tem uma subcobertura, né? Mas se tivesse, a gente poderia também especificar. Telha cerâmica, as calhas vão ser galvanizadas. De calha, então, a gente contou lá 16 e 30 metros. E aqui, pessoal, basta a gente ver e marcar aqui o que a gente definiu, né? Calha galvanizada. Então, pessoal, no mais é isso aqui. A gente não coloca aqui rufo, cumieira, porque já vai estar na composição, tá? Inclusive a quantidade de telhas de acordo com a nossa cobertura, né? 70,86 metros quadrados aqui. 16 e 30 aqui.
6,30. Tá? Então, no mais é isso. A parte sobre cobertura, a gente também não tem. Impermeabilizações, se a gente fosse executar lá um telhado embutido, por exemplo, colocar a platibanda, que é a alvenaria, depois colocar o rufo por cima, ou se a gente fosse realizar, no caso, uma laje, bater uma laje, a gente impermeabilizar essa laje, como num terraço, por exemplo, né? Então a gente usaria aqui também essa opção, tá certo? Então é isso. Vamos salvar aqui. É mais para vocês terem um arquivo aí, pessoal, porque essa parte de cobertura, quando vocês virem na parte de composição, vocês vão ver que é bem tranquilo. Na parte de composições, né, que a gente usa de acordo com a área da nossa cobertura, né? A gente define tudo o que é necessário. Vamos lá. Então, pessoal, dessa aula de cobertura é bem simples mesmo, tá? Mais a parte de área de projeção ou inclinada ou em horizontal e a parte de calhas, porque nós vamos ver que dentro da composição, de acordo com a área da nossa cobertura, a gente define toda a parte da estrutura do telhado, estrutura de madeira no caso, e a quantidade de telhas, tá bom? É isso. E nos vemos aí a próxima aula como calcular madeiramento, tá? E também uma aula sobre resolução de exercícios atrelados à parte de cobertura. Abraço a todos.